Olá, Cristiane, tudo bem? Tudo bem? Bom, hoje eu estou com a Cristiane, que é psicóloga do Hospital Santa Casa de Pelotas, que é o Hospital de Caridade aqui de Pelotas. E neste podcast, que é novo dentro desse canal do Psicologia, a gente está trazendo algumas informações sobre quais são as profissões que os psicólogos hoje atuam. E por isso a gente traz a Cristiane, porque ela já tem essa referência dentro do Hospital de Caridade, inclusive foi indicado pelo próprio hospital para que ela hoje trouxesse um pouco do seu parecer, um pouco das informações e a convivência dela com esse cargo que é de extrema importância. Cristiane, como é que tu foi parar dentro do Hospital Santa Casa? Bom, então, desde que eu estava na faculdade, na graduação, eu sempre tive interesse por essa área. Então, às vezes eu até brinco que eu não sei se fui eu que escolhi a psicologia hospitalar ou se eu fui escolhida pela psicologia hospitalar. Porque tudo começou com uma oportunidade de estágio lá quando eu estava na graduação. Então, na Santa Casa, eu cheguei assim, no meu caminho profissional, né? Eu trabalhei em outros hospitais, eu fiz residências, então eu sempre tive, na verdade, dentro do hospital. E aí, agora, 3 anos, então, né, eu fiquei sabendo através do pessoal ali da gestão de pessoas, que eles estariam procurando uma psicóloga, mais uma psicóloga para compor, digamos, o serviço. E aí eu resolvi participar do processo de seleção e aqui estou, né, há 3 anos fazendo parte da equipe lá junto agora com mais uma colega, né? Vocês trabalham juntamente da Viviane? Não, Quer dizer, desculpa, da Vivian? da Vivian, isso. Na verdade, é separado, né? Claro, a gente tem contato, inclusive nesse período agora que a gente está vivendo da pandemia, a gente juntou, aliou os dois serviços, né? Mas as funções são bem diferentes, né? A psicologia hospitalar lá na Santa Casa, ela toma conta do atendimento dos pacientes e dos familiares. A gente acaba não tendo não prestando esse atendimento para os funcionários, né? E a psicologia, no caso do trabalho, que seria o setor da Vivian, então faz essa parte de gestão de pessoas e também do atendimento dos funcionários. Mas a gente, claro, convive e troca, né, as nossas experiências, mas as funções lá são bem diferenciadas, né? Claro, entendo. Eu só comentei porque a Vivian, na próxima semana, ela também vai estar aqui no podcast Aprendizagem Sim. do canal da Psicologia, para também trazer algumas informações lá sobre a gestão de pessoas, que é bastante importante, inclusive, né? Esse caminho da psicologia, da gestão de pessoas. Já é um trabalho bastante desafiador também nas empresas, imagina dentro de um hospital, mesmo que tenha, né, essa repartição, essa divisão de tarefas, porque para um psicólogo só ia ser bastante difícil. Sim. Bom, Cristiane, qual foi a tua experiência anterior ao hospital da Santa Casa? Então, eu fiz, eu tive essa oportunidade, esse estágio, na verdade, que ele durou boa parte do meu curso, porque eu entrei no 5º semestre para fazer, né? E aí depois eu fui até o fim dias antes da minha formatura eu ainda estava nesse estágio. Né? E foi nessa mesma instituição, que é no Hospital Escola da Universidade Federal, né, de Pelotas, que eu fiz a residência também, que daí eu me especializei na parte da oncologia. Isso tudo em seguida que eu me formei, assim, eu me formei em 2009, 2010 eu já entrei para residência, né? Foram 2 anos. Aí, quando eu terminei a residência, abri um processo de seleção para trabalhar no Hospital Escola. E aí eu já fiquei trabalhando no hospital no mesmo ano. E aí depois eu trabalhei até 2016, né? Acho que foram 5 ou 6 anos no Hospital Escola da Universidade. Isso. E aí depois, até eu ir para Santa Casa, eu trabalhei numa ONG que prestava atendimento, presta ainda, né, atendimento para pacientes com câncer, que essa era a minha área de escolha, digamos assim, quando eu fiz a residência. E aí eu trabalhei então nessa instituição, nessa ONG, até eu ir para Santa Casa. Aí quando eu fui para Santa Casa, eu tive que optar, não deu para conciliar, infelizmente, né? E aí eu fiquei então só na psicologia hospitalar mesmo. Mas sempre tive essa parte da saúde, né? Sempre gostei muito dessa parte. É interessante saber que tu escolheu oncologia, Sim. né? Que é outro desafio bastante grande dentro
dentro da área da saúde. Mas, assim, com relação a esses desafios todos, a residência, a faculdade, a gente sabe que a faculdade de psicologia também não é das mais Sim. fáceis, e também a questão da oncologia, né? Entre todos esses momentos que tu teve, quais foram os teus maiores desafios até hoje? Olha, eu vou te dizer que a área da oncologia, ela foi muito desafiadora, porque eu acho que eu sou uma psicóloga antes como uma pessoa. Eu posso dizer que foi um divisor de águas, assim, porque a gente começa a ver as coisas na vida da gente também, não só profissionalmente de uma forma diferente, né? Aquela coisa que parece até meio piegas, assim, da gente valorizar as coisas, mas realmente, de fato, isso acontece, e acredito que não foi só comigo, né? Mas comigo foi um divisor de águas, assim. E então, assim, eu digo assim, por lidar mesmo diretamente com o sofrimento, com a questão da morte, né? Que até para mim era não vou te dizer um tabu, mas de certa forma a nossa cultura já lida com a morte de uma forma preconceituosa, né? Então, até nesse da morte, para mim foi muito desafiador, porque a gente sempre, né? Eu acho que na profissão da gente, de psicólogo, a gente está todo o tempo se desafiando, não só profissionalmente, né? Mas como pessoa. Então, para mim, essa questão, assim, de lidar com a morte, sabe? De começar a ver a morte de uma forma diferente, isso foi, né, muito desafiador, foi importante para mim, profissionalmente, como pessoa. E agora, esse novo momento, né, no caso da Santa Casa, também, mas não no sentido do trabalho em si, pacientes em si que eu atendo, mas sim pela questão de desafio profissional daí, porque eu entrei num serviço de psicologia recém-formado, né, que tinha uma psicóloga só, e a gente, de certa forma, teve que terminar de montar o serviço, e até hoje a gente está, entende, ainda adaptando e conquistando o espaço da gente e delimitando também o trabalho da gente. Então, foram desafios diferentes, entende? Em momentos diferentes, mas acho que as duas situações, assim, para mim, foram importantes, foram desafiadoras. É interessante ter comentado essa situação. Hoje a psicologia dentro dos hospitais, mesmo a gente tendo aí esse movimento bastante grande das equipes multidisciplinar, né? Então a gente, mesmo vendo toda essa movimentação, a gente consegue entender ainda que dentro dos hospitais, mesmo que há uma busca muito grande de completar a equipe com psicólogo, também existe muito o para que veio, né? Mostrar onde realmente os psicólogos se posicionam, se localizam e o quanto eles podem ajudar dentro das equipes. Deve ser bastante um grande desafio, na verdade, mesmo, né? Eu consigo isso dessa forma. Outra coisa também, aquilo que de fato a gente faz dentro do hospital, porque ainda existe essa dificuldade, digamos assim, né, por parte dos outros profissionais e de entender o nosso papel também dentro do hospital, né? Porque hoje em dia eu ainda vejo, assim, eu digo, estou falando pela minha experiência, né? Mas eu acredito que não seja muito diferente nos outros hospitais, até porque a gente tem contato com outros profissionais, né? Mas eu vejo muitas vezes ainda o psicólogo dentro do hospital apagando incêndio, né? A gente é chamado naquele momento que de repente não tem mais, que eles já não sabem mais o que fazer, digamos assim, né? E aí é lembrado do profissional de psicologia, né? Ainda não existe, assim, também nos demais profissionais, bem delimitado o que a gente de fato faz lá dentro, né? Claro, eu entendo. Então, na tua opinião, qual é o entendimento de um psicólogo que hoje tem a tua vivência, que tu consiga entender que é necessário para os próximos psicólogos que virão atuar dentro dos hospitais? O que tu diria, assim, olha, para ser um psicólogo hoje dentro de um hospital, deve ter tal e tal entendimento? Olha, claro que a gente não pode deixar de lado a questão teórica, né? Assim, porque é uma área que está sempre em desenvolvimento, né? A gente estão sempre surgindo, digamos assim, coisas dentro da psicologia hospitalar, né? Estudos, enfim, e abordagens, né? E perspectivas, digamos assim. Então, eu acho que isso é fundamental. Eu acho que é um profissional que acredito que nas outras áreas da psicologia também, né? Mas eu digo assim, a gente tem que estar sempre estudando, né? Uma área que a gente está estudando e a gente tem que ser curioso, né? Porque as coisas estão sempre mudando. Mas eu acho
que uma outra coisa que é Claro. fundamental, e sempre quando a gente, agora nesse momento a gente está com isso suspenso, né, que são os estágios, mas que sempre quando os estagiários começam lá, assim, eu sempre digo para eles, né, que eu acho que acima de tudo, eu acho que a pessoa para trabalhar dentro de um hospital, ela tem que ter empatia. Sabe, a gente tem que exercitar muito essa capacidade da gente de se colocar no lugar do outro, porque a gente está acompanhando a pessoa, se não no pior, um dos piores momentos da vida dela, né? Então, às vezes, a gente acaba deixando um pouco dessa teoria que é importante, que eu acabei de falar, mas às vezes a gente acaba deixando de lado um pouco, Sim. e para lembrar que a gente está lidando com outro ser humano, né? A gente lida muito com medo, com angústia, com coisas que às vezes eu digo assim, até pra gente, né? A gente se identifica muito, né? Porque é uma coisa que, como a gente ouve muito no hospital, ninguém tá livre, né? Que é a questão da doença. Então, eu acho que a empatia, essa capacidade de se colocar no lugar do outro, eu acho que ela é fundamental, ela é muito importante. E outra coisa também que é importante é a questão do setting, né? Assim, da questão de algumas... como é que eu vou dizer, de coisas que estão aprendidas na faculdade, né, e que são importantes, mas quando a gente está no hospital, a gente acaba se vendo em situações que, por exemplo, a gente às vezes não tem o tempo que a gente teria no atendimento clínico, por exemplo, né, para abordagem, a gente acaba às vezes pulando etapas, então também tem que ser um profissional que seja flexível a isso, né, porque as coisas às vezes dentro do hospital, elas acontecem no tempo delas, né? Então, às vezes, a gente também tem que ter essa flexibilidade de entender que o setting não vai ser vai ser bem diferente, assim, né? A relação terapêutica. Então, eu acho que se eu pudesse dizer só 3 coisas, eu acho que essas 3 seriam as mais importantes. Legal. É a questão realmente desse colocar-se no lugar do outro é muito importante para todas as áreas da saúde, né? Cristiane, eu não sei se tu entende dessa forma, mas a gente consegue perceber em qualquer hospital, em qualquer clínica, que existem os enfermeiros que ficam 12 horas sem dormir, que ficam fazendo turnos diferenciados entre 1 ou 2 hospitais. Existe o cliente que está muito angustiado e o irmão e o parente que está junto, ele também fica nervoso. Então, é um lugar onde as pessoas tendem a ficar mais nervosas, isso é normal, ou pelo cansaço, sim, ou pelo medo, né? E por todas essas coisas. E como é interessante falar sobre isso, sim, né? E agora tu falou essa questão dos outros profissionais, né? Que acaba sendo uma coisa que a gente, muitas vezes a gente acaba, é uma das funções do psicólogo hospitalar, e eu acho que é o que a gente faz muitas vezes, que é justamente ser esse mediador, né, entre esse profissional, esse paciente que, às vezes, ele quer uma informação, esse paciente não, esse familiar que quer uma informação do seu paciente, às vezes a enfermeira não tem essa informação para dar, o médico não passou ainda, e fica todo mundo com os nervos aflorados, e a gente acaba entrando justamente para mediar essas relações, né, e ajudar essas pessoas a tentarem lidar da melhor forma possível com as situações que muitas vezes a gente não tem como prever, né, não tem receita, né, cada paciente é de uma forma, mesmo que eles tenham os mesmos diagnósticos, digamos assim, estejam internados ao mesmo tempo, vão acontecer situações totalmente diferentes, né, e a gente acaba tendo esse papel que eu acho que é importantíssimo, que é de fazer essa mediação, né? Muitas vezes, de facilitar a comunicação, que eu acho que é muito importante, né? A comunicação eu acho que 90%, né? Então, a gente acaba entrando muito nesses momentos que tu disse, né? Que as pessoas estão nervosas, digamos assim. Então, eu consegui observar que tu falou entre vários grupos dentro do hospital, que de uma forma ou de outra o psicólogo hospitalar ele acaba dando um suporte, né? E entre todos esses grupos de atendimento que tu falaste, qual é o que mais é frequente e como tu administra isso? Assim? Seriam os grupos de pacientes, grupos de colegas de trabalho, tem os grupos dos médicos, os colegas de trabalho que eu falo, me refiro aos psicólogos, mas agora também ao resto da equipe, que são os médicos, são os fisioterapeutas, enfim, os enfermeiros, né? Então são vários grupos que de uma forma ou outra o psicólogo ele acaba auxiliando, assim, essa né? parte dos
colegas de trabalho, como a gente tem a psicologia do trabalho, muitas vezes a gente sozinho, a psicologia hospitalar sozinha, para trabalhar com os funcionários, com os colegas. A não ser que sejam situações específicas, assim, ali de um paciente que a gente está vendo que de repente até mobilizou alguma coisa naquela equipe específica e a gente pode até e fazer alguma intervenção nesse sentido. Mas quando é uma coisa mais ampla, como um treinamento, alguma coisa assim, é sempre a psicologia do trabalho que a gente, em parceria, acaba fazendo algum treinamento, né, algum trabalho com os profissionais, né? Até a gente fez um muito legal com a equipe da UTI, que foi o mais recente pré-pandemia. Foi, assim, ó, muito legal, justamente para exercitar isso que a gente estava falando, do se colocar no lugar do outro, né? Foi muito legal e a gente fez em parceria. E dentro das situações dos grupos do hospital, eu te diria assim, a nível de enfermaria, né, a nível de internação hospitalar, eu acho que as atenções que mobilizam mais e que que a gente acaba sendo mais solicitado, são nas situações realmente assim de doenças crônicas, sabe? Daquela limitação mais permanente, ou daquele paciente que entrou em cuidado paliativo, em medidas de conforto. Essas são as situações normalmente que a gente é acionado para fazer a intervenção. E a gente também tem, dentro de serviços que são crônicos, que eu acho que é o que acaba realmente mobilizando mais, a gente tem um atendimento ambulatorial. Então, é um ambulatório que é de segunda a sexta, e é só o paciente, ele não precisa ser encaminhado pelo médico, ele não pela equipe, ele mesmo pode solicitar o atendimento, e são nesses serviços de atendimento que seria a oncologia e a hemodiálise. Então, que foi onde se viu que a demanda para esse tipo de atendimento era necessária, entende? E dentro do hospital, eu acho que a demanda acaba sendo também, não digo só dos pacientes oncológicos em hemodiálise, mas toda doença, toda situação, todo processo que acaba sendo mais limitante é o que acaba fazendo com que a equipe ou até a própria família, né, e mais difícil, mas também o paciente, né, veja a necessidade e acabe acionando, então, a psicologia. Sim. Que legal, é bastante amplo mesmo, né? E qual é o papel do psicólogo frente a tudo isso que tu já mencionou, que tu já falou? A gente teve um agravante bastante grande agora no final de 2019, que foi o contágio da infecção, né, do SARS-2, do Covid. E como é que ficou essa equipe do hospital, que era a linha de frente, e eu sei que através até mesmo das notícias e as informações que a gente tem de outros hospitais, que os psicólogos eles se aliaram a essas equipes que já faziam parte, né, das equipes hospitalares. Como que tu viu isso? Como que foi a organização dentro do hospital? Agora há pouco havíamos falado sobre isso. E qual foi o teu posicionamento, a tua visão de, bom, o psicólogo ele estava posicionado assim, ao assado, ou estruturando, ou ele realmente fez alguma ação que foi muito bem aproveitada como um case de sucesso em algum outro hospital. Eu queria que tu desse mais ou menos esse parecer, essa visão tua. A gente, como eu te falei, a gente teve, até eu digo, esse privilégio, até porque as coisas começaram em outros locais, então a gente pôde trabalhar até de uma forma preventiva aqui, se preparar, coisa que não aconteceu em outros locais, né? Então, a gente, apesar da gente não ter a gente ficou pouco tempo internando pacientes COVID, né? Mas a gente fez todo o processo, a gente pôde fazer todo o processo anterior a isso, né, de preparação. Como tu mencionou, a gente se aliou, então, à psicologia do trabalho, né, e foi feito um trabalho com essas equipes que foram já anteriormente selecionadas, né, as pessoas que iriam trabalhar, assim, elas foram selecionadas anteriormente e a gente fez todo um trabalho com elas. Na verdade, assim, ó, o foco era, esse preparo estava focado no quê? Na escuta, realmente, no acolhimento, né? Porque eu acho que se a gente for ver, não só aqui, mas em todos os lugares, pelo que eu vi, assim, pelo que acompanhei,
a questão do acolhimento e da escuta, eu acho que foi o fundamental, digamos assim, o que a psicologia pôde para os profissionais oferecer, né? E também, assim, eu digo, até entre a gente, né? Porque nas situações dos hospitais onde os psicólogos estavam também na linha de frente, né? Eles também precisavam ser ouvidos e acolhidos, né? Eu acho que todo o processo, desde antes, que tem aquela questão daquela ansiedade antecipatória de como vai ser, né? Gerou muita angústia nas pessoas, depois o durante, né? E não que a gente já esteja no depois, mas a gente também já está num outro momento, agora as pessoas estão exaustas, estão cansadas, né? E eu acho que a psicologia, ela foi importante nesse sentido de acolher essas emoções, esses sofrimentos, né? E que muitas vezes, entre os outros profissionais, até pela demanda, né? Pelo que eles estavam, pela função que eles estavam desempenhando ali, salvando vidas, né? E fazendo o trabalho deles, no caso, o profissional que podia escutar era o psicólogo, né? O psicólogo hospitalar, os psicólogos, na verdade, porque houve uma união muito grande das categorias, eu acho, nesse sentido, durante, né, esse processo, durante a pandemia ainda está acontecendo, né? Com relação aos familiares também, né, desses pacientes, a gente se propôs também a fazer um trabalho, porque o paciente suspeito ou com diagnóstico de Covid, ele não tinha nem a orientação do Conselho Federal de Psicologia de ser atendido, né? A gente até pensou para aqueles pacientes que estavam em enfermaria, né, que a gente poderia proporcionar, facilitar a comunicação, digamos assim, entre as suas famílias, né, com algum tipo de artifício, com celular, alguma coisa assim, que foi pensado para eles, mas o atendimento psicológico em si seria direcionado para essas famílias, né, os pacientes de forma virtual, quando necessário, né. E eu acho que outra coisa também eu vejo, assim, que o psicólogo, assim, pelo menos lá no hospital, eu lembro que quando a gente estava no início desse processo, que era uma coisa, assim, que a gente sentia a necessidade de intervir, assim, é nessa questão do ambiente, assim, porque a gente... Claro, o hospital é sempre um ambiente assim de incertezas, de urgência, de emergência, de doença, de diagnóstico, de prognóstico, de morte, mas eu acho que nesse período da pandemia, aquela certa estabilidade do ambiente, de segurança que os profissionais tinham, aquilo se perdeu de uma tal forma, sabe? E eu vejo que o psicólogo... também tendo que ser apoiado, né? Mas a ideia é a gente tentar restaurar um pouco esse ambiente de segurança, porque tinham muitas incertezas, né? Muitas coisas que na verdade, de fato, ninguém sabia, né? A gente estava todo mundo ali vivenciando aquilo pela primeira vez, né? Então, eu acho que esse papel também de tentar restaurar essa segurança, claro, né? Para os profissionais do ambiente, eu acho que isso também, né, eu vi, assim, como a gente tentando, né, pelo menos, proporcionar para os outros colegas, né, para aqueles que estariam, de fato, na linha de frente, né. Muito legal essa perspectiva, esse relato, né, de uma pessoa que vivenciou no interno. A gente está vivendo todos, né, esse momento de estranheza, de incertezas, porém, a minha família, né, a gente fala hoje, eu e minha família, porque a gente não pode falar por todos, mas vivemos isso numa forma isolada, numa forma em lockdown mesmo, de não sair de casa, né? Porém, quem não poderia não sair de casa eram os médicos, os enfermeiros e os psicólogos, que estavam envolvidos diretamente com a unidade, né? Com os hospitais. Então, realmente, da forma como tu estavas falando, eu consegui também já mais ou menos perceber que, além das incertezas, existia todos os conflitos que já ao normal, ao dia a dia acontecia, e agora estavam acontecendo com mais incertezas ainda. Então, era um retrabalho, eu imagino, para vocês da psicologia dentro do hospital, né? Foi bem intenso, eu diria, assim, né? Porque era um medo... E eu digo assim, muitas vezes a gente conversava até com a Vivi, a gente conversava entre nós, psicólogas, porque a gente, de certa forma, quando a gente propunha as atividades, né, e várias ações que foram feitas dentro do hospital, de linhas de escuta de atendimento, enfim, né, para tentar proporcionar esse acolhimento, às vezes, a gente se
se excluía, mas a gente se dava conta que a gente também estava dentro e que a gente também estava com medo, que às vezes a fala dos colegas, né, no caso que a gente ouvia muito, né, eu tenho medo de me contaminar. Qual era a gente fez uma pesquisa com eles até para delimitar assim o nosso trabalho, e eu lembro que o que mais surgiu não era o medo de se contaminar, mas sim se contaminar e passar para o familiar, para o filho, para a mãe. Então era um medo que a gente escutava e acolhia, mas que quando a gente parava para pensar era o nosso medo também, né? Porque a gente também estava ali, né? Então eu acho que isso foi o que, Claro. não digo que foi só isso que diferenciou, mas isso deu uma sensação diferente, né? Porque a gente tava todo mundo ali, né? E a gente tinha que acolher a ansiedade deles, mas a gente também tinha a nossa, né? Então eu acho que isso eu diria assim que isso também foi desafiador, né? Dentro de tudo que a gente vivencia, né? Acho que isso foi bem desafiador. Ou seja, todos os momentos, na maior parte do psicólogo hospitalar, ele é um momento desafiador, né? Às vezes a gente, como é que eu vou te dizer? Às vezes a gente se questiona, assim, né? A minha colega que trabalha comigo sempre diz que enquanto a gente estiver fazendo isso, que tá bom, porque a gente tá... E não deixa de ser uma empatia com o outro, né? Mas a gente sempre pensa, assim, se a gente tá de fato fazendo o melhor que a gente pode fazer, né? Porque a gente se sente desafiado a todo momento, assim. Eu não vou te dizer que não tenham situações que a gente use aquilo que a gente já passou, né, para lidar. Olha, isso eu já conheço, mas a maioria das vezes a gente, né, tem que parar e pensar como que eu vou lidar com essa situação, né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu, né, o que eu posso fazer para acolher melhor, né, para poder ajudar, para poder, porque são situações bem diferentes, né? Não são sempre as mesmas. Claro. E que legal, Cristiane. Eu adorei ter conversado contigo. Eu espero que tu também tenha gostado dessa entrevista. Eu espero logo já estar postando ela tanto do canal, mas também no Spotify e em outras plataformas. Penso que a indicação foi ótima, porque a gente conseguiu ver o olhar de uma jovem tão presente e tão envolvida nesse processo psicologia e hospital, e também dentro de um atendimento mais completo, né? Eu agradeço, então. Obrigada, eu agradeço o convite. Muito obrigado, né? E boa noite, também Cristiane. a entrevista e estou à disposição para o que precisarem. Oi. Tá ótimo, então. Obrigado.